Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou o Dr. Paulo Egídio, urologista, e me dedico ao tratamento das disfunções sexuais masculinas há mais de 26 anos. No vídeo de hoje vou responder uma pergunta que muitos fazem, mas poucos têm coragem de conversar com o médico. Pode se masturbar quantas vezes por dia? Será que existe um número certo? Isso faz mal? Causa impotência? Fique comigo até o final para eu te dizer o que a ciência fala sobre o assunto. E aproveite, se inscreva no canal, deixe o seu like, ative o sininho e compartilhe com quem precisa dessa informação. Vamos ao vídeo. Masturbação faz mal? Muitos podem passar por um sentimento de culpa, de vergonha, de se masturbar. A masturbação, desde que seja feita sem traumatizar o pênis e de preferência com lubrificação, vai permitir o paciente atingir o orgasmo. Atingir o orgasmo, ejacular, é algo que faz bem para o bem-estar, para a saúde mental. Então, a masturbação não deve ser vista como um problema gerando um problema físico ou mental. Ela, pelo contrário, ela pode te ajudar desde que não seja feita de forma abusiva, muito frequente e que atrapalhe até as suas atividades diárias, de trabalho, de convivência social. Então, ela tem que ser algo que é possível, vai fazer bem, desde que lubrifique e não force o pênis ereto e desde que respeite um convívio social, o seu trabalho e com isso você pode se beneficiar sim de uma prática masturbatória. Diversos estudos científicos mostram que a masturbação pode ter efeito positivo. Melhora do sono, autoconhecimento, alívio de tensões, de ansiedade e estresse e até proteção contra doenças da próstata. A questão é que o ato de fazer uma masturbação não é o problema. O que realmente importa é como, quanto e por que se faz. Assim como qualquer outro comportamento humano, a masturbação tem vantagens e desvantagens. E ao longo desse vídeo, eu vou abordar essa prática sobre 3 perspectivas. A fisiológica, que é o impacto no corpo e nos órgãos sexuais. A psicológica, que é o efeito das emoções, do prazer, da autoestima. E a comportamental, quando ela pode passar a interferir com a sua vida social e a sua rotina de vida. Eu fiz uma análise, um estudo e vou trazer para vocês informações com base em evidência científica. Vamos lá. Do ponto de vista fisiológico, a masturbação é segura e natural para o corpo. A prática masturbatória, com a estimulação genital, com um estímulo mental, ela vai permitir que você atinja o orgasmo, permita uma ejaculação e com isso você mantém a sua fisiologia ativa. A questão de ejacular com maior frequência permite uma troca da secreção da próstata, da glândula prostática. E alguns estudos relacionam como um benefício para a próstata uma frequência ejaculatória periódica para que essa secreção não fique muito tempo acumulada. Segundo o estudo que está na tela, os homens com essa prática têm um menor risco de câncer de próstata. Além disso, estudos dizem que a prática masturbatória promove um relaxamento físico, liberação de dopamina e até melhora do sono. Do ponto de vista fisiológico, o estímulo no pênis, principalmente na glande, deveria ser acompanhado com uma lubrificação para evitar traumatismos na pele, na mucosa, traumatismos até na estrutura do pênis. Lembrando que o estímulo feito, ele não pode causar danos à estrutura do pênis ereto, não pode levar o pênis para um lado ou para outro. Então, às vezes, alguns pacientes relataram para mim que desenvolveram uma curvatura no pênis, que eles tinham uma prática masturbatória totalmente inadequada. Ele esfregava no colchão, esfregava uma almofada forçando o pênis ereto. E aí ele desenvolveu sim uma fibrose no pênis e uma curvatura adquirida chamada doença de Peyronie. É lógico, isso é a exceção, mas eu quero dizer para vocês que basta respeitar o posicionamento do pênis ereto, lubrificar e estimular sem forçar o pênis para os lados. Com isso, essa prática vai evitar lesões, vai permitir que você tenha orgasmo e ejaculação, mantenha a sua fisiologia sem danos. Fique até o final que eu vou oferecer mais informações como se masturbar de uma forma correta, fisiológica e evitando danos ao pênis.
Então, tudo que eu falei até agora são os benefícios e até malefícios da parte fisiológica em relação ao nosso corpo. Agora eu vou trazer para vocês qual é o impacto psicológico que isso pode causar. Eu tenho uma vivência de 26 anos dedicado à sexualidade masculina, aos problemas de ereção, de curvatura no pênis, mas eu vivencio esse drama psicológico de muitos pacientes que precisam de um desenvolvimento de uma sexualidade mais adequada, sem vergonha, sem tabus e que permita ele ter uma vida plena e saudável. Então, a parte psicológica, quando o paciente não tem um desenvolvimento de uma boa sexualidade, esse paciente sofre muito. Sofre no sentido de ter questões, às vezes religiosas, questões que ele está fazendo uma agressão, não se sente bem depois da prática masturbatória. Tudo isso precisa ser superado. Muitas vezes, com um apoio psicológico, um apoio com um sexólogo, para que ele te posicione no desenvolvimento de uma sexualidade normal, sem tabus, sem medos e que te traga um benefício de saúde mental e que complemente a sua parte fisiológica, a sua parte orgânica, tendo a parte psicológica alinhada com a parte social, e isso vai te trazer um benefício muito grande. Então, se você tem medos, tabus, questões, procure um urologista, mas também não deixe de se assessorar com um psicólogo, um psiquiatra, eventualmente, um sexólogo, que vai te orientar no desenvolvimento de uma sexualidade normal, sem tabus, sem medos, e com isso você construir uma vida melhor para você mesmo. Quando a masturbação passa a ser prejudicial ao seu emocional? Quando ela é tida como um escape de situações de estresse que você vivencia. Na prática masturbatória você tem a sensação de melhora e você busca masturbação para compensar essa questão. E isso pode virar uma dependência emocional, ou seja, a prática masturbatória começa a ser muito frequente para aliviar estresse. É uma dependência, muitas vezes emocional, e isso não é bom, isso não é recomendado. Então você que eventualmente está indo por esse caminho, precisa de um assessoramento com um psicólogo, um sexólogo, para não entrar nessa questão e prejudicar o seu emocional. Quando chega nesse nível, isso é uma questão que pode causar um desequilíbrio emocional muito profundo. Então, se você está percebendo que isso está levando por esse caminho, procure ajuda médica, com psicólogo e com sexólogo, para não entrar nessa questão dessa forma. Segundo esses estudos, eles mostram o prejuízo que isso pode causar com essa prática inadequada. Estou deixando todos esses estudos aqui na descrição. A conclusão dessa questão emocional, ela vai do seu juízo do quanto isso está sendo benéfico ou maléfico no seu dia a dia, no seu convívio social, na sua forma de escape, dependência até desse hábito. Então, tenha bom senso, e se você sente que isso está te prejudicando de alguma forma, não deixe de procurar ajuda médica, psicológica e com sexólogo. A questão não é o número de vezes que você se masturba, mas é como você se sente, o que te leva à prática masturbatória. Tudo isso é uma questão de conjunto para você se autoavaliar se a sua prática está sendo benéfica ou maléfica no seu dia a dia. Eu já falei da parte fisiológica, emocional e psicológica, e agora eu vou falar da questão comportamental. Na questão comportamental, quando a masturbação passa a ser um problema. A masturbação passa a ser considerada problemática quando prejudica a sua vida afetiva ou profissional, se torna de forma compulsiva, com perda do seu controle sobre si mesmo, e que causa sofrimento emocional ou uma sensação de vazio depois dessa prática. A compulsão de masturbação ou sexual, ela pode ser considerada um transtorno. E como qualquer outro tipo de transtorno, precisa ser avaliado e acompanhado por um médico, por um psicólogo, um sexólogo, um psiquiatra, para tratar esse transtorno e te trazer para uma normalidade fisiológica, emocional e comportamental. Tudo isso que eu estou falando é baseado em evidências
como mostra esses estudos. Também o uso excessivo da pornografia pode alterar sua resposta sexual. Um exemplo, a disfunção erétil sem estímulo visual. Ou seja, são pacientes que para ter um estímulo, para ter uma ereção, ele precisa assistir uma pornografia, mesmo estando com a sua parceira. Isso é um descontrole, um distúrbio que precisa ser tratado. A sua parceria não vai gostar de você se excitar por uma pornografia e não por ele mesmo. Então, esses pacientes com essa prática, eles criam uma questão de só ser estimulado com uma pornografia, com altos estímulos, e no sexo cotidiano ele não consegue às vezes um estímulo suficiente para ter uma ereção. Esses pacientes, quando fazem um teste de ereção, uma avaliação, ele tem a sua fisiologia preservada, ou seja, é um distúrbio, um descontrole da parte emocional e comportamental, onde ele fica buscando excesso de estimulação através da pornografia para que possibilite ele ter uma ereção. Isso com a sua parceria não é adequado, ela não vai se sentir bem com essa prática. Então, se você está caminhando para esse lado, eu recomendo que você busque um psicólogo, um sexólogo e às vezes um psiquiatra para te dar esse apoio e superar esse transtorno. A questão é a frequência que você usa a pornografia e o quanto você cria uma dependência à pornografia para sua prática sexual, masturbatória ou o que quer que seja. Então, o uso normal, que não cause transtorno no comportamento, o uso esporádico, que não seja um vício, porque como qualquer outra forma de vício, não é benéfico para a sua saúde. Então, interprete se essa prática se tornou um vício, uma dependência ou não, para que você busque ajuda profissional e saia dessa condição que não é benéfica para a sua vida. Eu tenho visto, na minha prática de consultório, ao longo desses 26 anos, alguns pacientes desenvolverem fibroses no pênis por prática de masturbação inadequada. Então, eu gostaria de acrescentar para que você, que eventualmente se masturba de forma inadequada, evite danos ao seu pênis. Os danos ao pênis podem ir desde uma lesão de pele a uma lesão interna que o pênis causa desvios, curvaturas. E num paciente jovem, isso é muito problemático para o desenvolvimento da sua sexualidade. Como a prática de masturbação muitas vezes não é falada, ensinada, eu me sinto no dever de passar essa informação com critérios urológicos, médicos, para que você inicie uma prática segura de uma prática masturbatória. A questão de estimular o pênis, a parte que tem melhor sensibilidade é a glande. E se você tem a pele que cobre a glande? Muitos pacientes acham que precisa dessa pele para fazer o movimento para trás e para frente para que estimule a glande. E às vezes, ele que sempre teve essa pele que se chama prepúcio, se ele tira essa pele por uma fimose, às vezes ele se questiona como é que eu vou me masturbar agora que eu não tenho mais pele. Mas não precisa da pele para se masturbar. Tendo ou não tendo a pele, o estímulo da masturbação é a sua palma da mão estimular a glande, mas para isso não estimule a seco, porque a seco vai forçar a estrutura do pênis, vai causar fricções e lesões na pele. Então use preferencialmente um lubrificante na palma da mão, um lubrificante, e que você estimule a glande no movimento sem forçar o pênis. O que seria esse movimento sem forçar? O pênis ereto, ele tem uma posição, não é forçar ele para o lado ou para outro, ou para baixo ou para cima, ou esfregar qualquer outro, uma almofada, por exemplo. Eu tive pacientes que desenvolveram lesões no pênis gravíssimas por forçar o pênis ereto numa prática masturbatória. Então, basta friccionar a glande com a palma da mão. Não precisa da pele. Você tendo ou não tendo a pele, a questão de se masturbar, ela se baseia em friccionar e a sua parte mental se erotizando para que você tenha a ejaculação, o orgasmo e ejaculação. Mais uma vez, estou vindo aqui para mostrar algo extremamente importante. Muitos, às vezes, por falta de orientação, faz de forma inadequada, causando danos, e eu espero que com isso você faça uma prática segura, fisiológica, sem danos ao seu pênis. Um outro detalhe importante é a questão da fimose. Muitos não sabem nem o que é fimose. Aquela pele que cobre a glande, se ela tem um anel que não consegue expor, isso é fimose. Fimose, você não consegue lavar bem, puxando e lavando bem todo o pênis. Acumula urina, sebo, e isso é a maior causa de câncer de pênis. Então, quero
alertar aqui que se você tem dificuldade de expor a glande, a cabeça do pênis, por a pele estar grudada ou um anel que não deixa expor, procure um urologista para evitar um desenvolvimento de uma lesão até cancerígena por não higienizar a glande. Isso é muito importante e eu fiz questão de destacar aqui na prática masturbatória, porque se você não expõe a glande para fazer uma higiene, procure um urologista para expor, permitir lavar diariamente para evitar acúmulo de sebo e urina, que é a maior causa de câncer de pênis com a amputação de pênis. Trate dessa condição. Quantas vezes por dia então é o ideal? Ou por semana, ou por mês? Essa questão não é puramente a questão do número de vezes. É uma questão desde que respeite a sua fisiologia, respeite e te cause um benefício emocional com a prática fisiológica de um estímulo masturbatório e desde que não afete o seu convívio social, comportamental, familiar, de trabalho. Cada um tem uma frequência. Agora, se essa frequência está afetando o seu desempenho profissional, os seus estudos, porque isso virou uma prática com vício, não é normal. Procure um psicólogo, um psiquiatra, um sexólogo para te assessorar para não seguir esse caminho inadequado. Para a maioria dos homens, masturbar-se de 2 a 7 vezes por semana é considerado uma prática saudável desde que não afete a sua vida social e comportamental. Mais importante que o número de vezes é a sua relação entre essa prática, a sua sexualidade, sem sentimento de culpa, sem interferir com a parte comportamental e social. E aqui falando da minha prática, da minha vivência, quem tem prótese peniana pode se masturbar? Pode se masturbar da mesma forma fisiológica de quem não tem prótese peniana, desde que respeite a fisiologia que eu comentei, a lubrificação e não forçar o pênis na prática masturbatória. A masturbação faz parte de uma prática sexual de muitos homens e não pode ser considerada um problema desde que feita de forma respeitando a fisiologia, respeitando o seu emocional, respeitando o seu comportamento e o relacionamento social, familiar e de estudos, que isso não interfira com o seu progresso na vida. E se você sente que isso está sendo prejudicial, interferindo com o seu progresso, seja sexual, seja profissional, seja familiar, não deixe de procurar ajuda. Converse com um psicólogo, com um sexólogo, eventualmente com um psiquiatra, para que te assessore no caminho certo. Se ficou com dúvidas, nos envie uma mensagem no WhatsApp ou preencha o formulário do nosso site. Vai ser um prazer falar com você. Conte comigo, estamos juntos!